Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje um vídeo especial, porque é um vídeo de sábado. Normalmente a gente não lança tantos vídeos assim em finais de semana, só que o final de semana é diferente porque a gente tem jogo da seleção. Teremos dois jogos, um no sábado contra o México e outro, se eu não me engano, na terça-feira contra os Estados Unidos. Dois amistosos de preparação para a Copa América que vem logo aí, né? E terão esses participantes, então também é importante jogar contra eles. O que eu vou trazer hoje aqui? Um pré-jogo assim, mas mais num sentido de como que o Brasil vem pro jogo, né? Qual que seria a escalação que pelo menos eu considero ideal e um pouquinho do porquê disso. Tá aqui, trouxe aqui o campinho para mostrar para vocês o que seria na minha cabeça, tá? Na minha opinião, a formação ideal do Brasil. Fazendo só um resumo rápido primeiro, né? Alisson no gol, o Marquinhos e o Beraldo fazendo dupla de zaga, o Wendel na esquerda, o Danilo na direita como laterais, o Bruno Guimarães e o Andréas Pereira fazendo mais uma função mista ali de volante e de meio de campo, mas um pouco mais volante, o Paquetá no meia, Rodrigo na direita, Vinícius Júnior na esquerda e Endrick na frente fazendo a famosa centroavância. Para mim, esse seria o time ideal hoje do Brasil. É óbvio que não necessariamente esse time vai funcionar em campo, pode ser que o Endrick não esteja num bom dia, né? Enfim, que opte por ter mais meio de campo, mas jogando contra seleções um pouco mais fragilizadas, que é o caso, por exemplo, do México, né? Que depois eu vou entrar até nesse tema aqui, que eu trouxe aqui umas informações. É um time bem ruim, tá? Eu acho que o ideal é se jogar para cima, jogar atacando. Então, na minha concepção, esse aqui seria o Brasil ideal. Eu entendo que o Endrick é muito jovem, mas ele já mostrou na seleção que ele tem essa capacidade de jogar e de ser importante nos outros amistosos contra Espanha e Inglaterra, que são adversários, por sinal, muito mais difíceis do que México e Estados Unidos, né? Então eu acho que a gente tem que sim dar esse voto de confiança pro cara e deixar ele aqui sendo o homem gol do time lá na frente. Dito isso, o Vinícius Júnior é intocável na ponta esquerda, é hoje o melhor jogador do mundo, provavelmente vai ganhar a bola de ouro, pelo menos ele merece isso. Então ele é intocável aqui, mesmo que na seleção ele nem sempre apresente o melhor futebol. Ele normalmente joga melhor no Real Madrid do que na seleção brasileira, mas isso também, enfim, não quer dizer que ele jogue mal na seleção e ele ainda é um cara muito importante, um dos maiores líderes desse time, principalmente sem o Neymar. Né? Rodrigo na direita, por que o Rodrigo na direita aqui, né? O Rodrigo poderia jogar no meio, só que, enfim, considerando que o Paquetá vai jogar, né, que as investigações e tudo mais vão acabar tirando eles dos jogos, eu acredito que a gente precisa do Paquetá no meio para ter mais qualidade de passe e o Rodrigo ser uma opção, cara, que ele é muito versátil. Então, ele aberto na ponta direita, e aí usando aqui a nossa canetinha, né? Ele pode fazer jogadas de profundidade, ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de fechar para o meio, se for necessário, e o Endrick se movimentar e você ter dois centralizados. Ele tem a capacidade de voltar para fazer um segundo meio-campista, se for necessário. Ele consegue recuar para auxiliar na marcação, caso também, né, venha a ser necessário. Duvido que seja contra o México, mas enfim. Ele é um cara muito multifacetado. Que, por exemplo, o Vinícius Júnior não é tanto. O Vinícius tem mais dificuldade na marcação, então ele é um cara que até pode voltar para marcar, mas não é tanto assim essa função dele. Ele tem mais capacidade, eu pelo menos enxergo, de fazer essas jogadas de fundo, ou para cruzar a bola na área, ou então para de fato cortar pro meio, chutar pro gol. Você vê ele fazer muito isso no Real Madrid, fazer facão e tudo mais. Então eu enxergo o Rodrigo como um cara mais multifacetado, só que o Vinícius é melhor no que ele faz. O Vinícius talvez faça um pouco menos coisas, só que ele faz com muita excelência. O Rodrigo, obviamente, ele também faz com muita excelência, né? Só que ele tem mais opções, digamos assim. Então por isso que eu acredito que esses dois são muito importantes para o funcionamento do time. O Paquetá ele faria a função de, como diria aquele, não é bem um enganche, né? Mas é o famoso camisa 10. A camisa 10 é do Rodrigo, né? Mas o Paquetá seria o camisa 10 de função na minha cabeça, tá? Porque ele tem muito menos capacidade ofensiva de velocidade nas pontas. Então ele tem que ficar mais centralizado para ter o melhor futebol. Hoje ele é melhor ofensivamente do que defensivamente, então eu acredito que essa seja a função dele aqui. O Andréas Pereira e o Bruno Guimarães teriam outras opções para o lugar deles. Esses são os que eu acho que são os mais maleáveis aqui de troca no time do Brasil. Você pode querer o João Gomes, que é um cara de muita marcação, menos capacidade ofensiva, né? Por exemplo, comparando com o Bruno Guimarães, que tem mais capacidade ofensiva, né? Ele é mais meio a meio, digamos. Você pode preferir o Douglas Luiz.
Existem outras possibilidades aqui. Só que eu acredito que, até pelo que já vinham mostrando nos outros jogos da seleção, principalmente o Andrés nesse caso, também que estão jogando, né, nos seus clubes. O Andrés Pereira e o Bruno Guimarães são os caras hoje para fazerem o resto do meio de campo. Numa função um pouco mais recuada, um pé um pouco mais atrás, mais preocupados na marcação, em cobrir os espaços que naturalmente se abrirão nessas duas regiões. Porque o Rodrigo e o Vinícius vão ter uma função muito mais ofensiva do que defensiva, pelo menos deveriam ter. Então, o Bruno Guimarães e o Andrés Pereira conseguem se preocupar em cobrir esses espaços e deixar o time menos exposto também. E aí, obviamente, quando surgir a oportunidade, ambos têm a capacidade de serem ofensivos, de pisarem na área, de chutarem pro gol, de colaborarem na fase ofensiva. O Andrés Pereira um pouco mais, faz mais parte da característica dele essa ofensividade, pelo menos no Fulham. O Bruno Guimarães também tem esse lado ofensivo, mas na minha concepção ele ficaria ainda um pouquinho mais recuado, mais preocupado de fato em defender, né? Se trocassem aqui as peças, a gente vai ver a segunda possibilidade de time. Daria para colocar uns outros caras aqui também em uma formação parecida, mas vamos continuar. Na defesa, que eu acho que é o mais assim estável hoje, né? Não quer dizer que é a melhor que nós já tivemos, mas é a mais estável. O Danilo na lateral direita, até porque a gente não tem muito outro cara para tomar essa posição dele. Ele é um dos líderes do elenco, ele, se eu não me engano, é capitão, um cara muito experiente. Esse time precisa de experiência. Se você reparar, todo mundo é muito jovem aqui. Vinícius, Endrick, Rodrigo, Paquetá, até o Andrés Pereira, o Bruno Guimarães, todo mundo é muito garoto, Beraldo. Então é importante também ter umas figuras de maior experiência. E eu gosto do Danilo. Ele é um excelente lateral direito e é um cara que é muito preocupado na maneira defensiva. Nessa formação de time aqui, a gente não precisa de mais ataque. A verdade é essa. A gente precisa de segurança. E eu acho que o Danilo é esse cara da segurança. Na lateral esquerda é o Wendel. É uma posição carente no Brasil hoje, né? Na verdade, no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente. A outra opção que a gente tá levando é o Arana, que também é um cara bom, só que é um cara ofensivo e não é muito essa figura que a gente precisa hoje. O Wendel, ele vem jogando ok na seleção brasileira, é um cara que faz o trabalho dele, ele é quase aquele carregador de piano, que não quer dizer que ele é ruim, né? Só que ele tem uma função muito mais de matar o jogo do adversário e de começar o jogo, tipo, tocando a bola pro Bruno Guimarães, por exemplo. Então ele fica um pouco mais apagado de maneira geral, só que tá fazendo uma boa performance e pra mim ele é o cara que tem que ser o titular também. Na zaga eu coloco o Marquinhos. Muita gente fala mal do Marquinhos, na minha concepção muito porque ele joga no PSG e o PSG é um time extremamente sem graça e que tem muita dificuldade em ganhar as coisas, né, que importam, que não seja o campeonato francês. Mas pra mim ele também é uma das referências desse time. Ele tá na seleção já tem bastante tempo, ele tem muita experiência, e eu acho que é muito importante ainda ter ele no time. Ele não é tão velho assim, ele tem por volta de 30 anos, ele ainda é jovem. Então acredito que ainda tem rodagem pro Marquinhos, ele seria meu titular. E aí a dupla do Marquinhos é que eu acho que teria uma dúvida se todos estivessem no momento ideal. Poderia ser o Militão, já foi o Militão, só que ele tá voltando de lesão agora. Ele até voltou a jogar já no Real Madrid, mas muito pouco, participando só de alguns minutos e tudo mais. Então eu acredito que o Militão ele não está ainda no ponto de ser utilizado como titular da seleção. Talvez para a Copa América, com mais um período de treino, talvez ele esteja mais apto. Só que não é o momento ainda na minha concepção, eu colocaria o Beraldo. O Beraldo que é um cara que também já andou jogando na seleção, é muito jovem, de fato, tem pouca experiência, é verdade. Só que ele tá mostrando já um bom futebol, já mostrava no São Paulo e hoje no PSG também. Então eu daria esse voto de confiança no Beraldo para fazer a dupla de zaga com Marquinhos. E para fechar no gol o Alisson, aí não tem muita discussão. O outro goleiro possível seria o Bento. Só que o Alisson tá em plena forma física, técnica, não entendo porque ele não seria o goleiro titular. Mesmo que o Bento também seja um excelente goleiro, e caso o Alisson se ausente, o Bento poderia jogar tranquilamente também no gol. Essa para mim é a formação ideal para o Brasil, não só para jogar contra o México na verdade, mas para jogar a Copa América. Eu não acho que o time vai mudar disso aqui, para ser bem sincero, talvez uma ou outra peça, dependendo de adversário, mas a tendência é que todos os adversários sejam piores do que o Brasil, a não ser a Argentina, que na minha cabeça é pau a pau, e o Uruguai talvez também seja pau a pau. O resto do Brasil é melhor, com certeza. Só que, pro jogo do México, a gente tem um porém, que é o que eu vou mostrar aqui. O Brasil não vai jogar com os titulares, não todos os titulares para essa partida. Parece que o Dorival prefere usar os titulares só no jogo contra os Estados Unidos, na terça-feira, como uma última preparação para a Copa América, e vai usar o jogo de sábado contra o México para testar algumas novas peças. Pelo visto, o time vai mudar muito. Então eu trouxe aqui uma outra possibilidade, considerando o que seria
um time reserva do Brasil da melhor maneira possível para jogar contra o México. Na minha cabeça, né, a linha defensiva ela muda completamente. Então, vamos começar pela defesa dessa vez, né? O goleiro é o Bento para dar rodagem, um goleiro confiável, não tem problema nenhum. A zaga seria Bremer e Gabriel Magalhães. E por que não o Militão, se eu falei que o Militão que briga pela titularidade? Porque eu acho que o Dorival já sabe que o Militão joga, e o problema dele não é ver jogar e ver se vai dar certo. É problema físico. Então eu acredito que o Militão vai acabar sendo poupado de tudo. Ele só vai treinar mesmo com o elenco. Então eu jogaria Bremer e Gabriel Magalhães como uma dupla reserva de zagueiros. Acho interessante também você ter esse conceito de duas duplas. E aí, enfim, as peças poderem se mexer, mas eles têm um pouco mais de sincronia. O Arana na esquerda e o Ian Couto na direita, basicamente para dar rodagem. Eles são inferiores aos titulares, mas dar rodagem para eles também é importante. No meio, que a gente teria algumas mudanças. Eu manteria o Andréas Pereira, só que trocaria ele de função. Em vez de jogar como um segundo volante, né, um meio de campo mais recuado, eu colocaria ele de camisa 10 do time. Ele seria o cara responsável por abrir o jogo e por achar os passes, porque ele tem essa qualidade sim. Então eu acredito que ele estaria melhor nessa posição num contexto de time reserva. E o João Gomes e o Douglas Luiz fechando ali uma linha de volante que seria muito mais pegadora, né, do que um Paquetá, Bruno Guimarães e Andréas Pereira. A gente também tem bastante força, só que é mais refino. Com Andréas Pereira, João Gomes e Douglas Luiz, a gente tem menos refino e a gente tem mais força física, capacidade pulmonar mesmo de jogar. Que também é muito bom dependendo do contexto, viu? Contra times piores, acho que não, mas contra seleções mais qualificadas, tem cenários que pode ser muito importante. E aí o Douglas Luiz e o João Gomes ficariam meio que numa função similar ali. Você não teria um jogador mais recuado, um mais avançado. Acho que ambos estariam mais ou menos na mesma posição de campo, correndo para frente e para trás, como eles conseguem de fato. E o Andréas Pereira sendo esse meio de campo mais ofensivo. Na frente, o Martinelli na esquerda, que é a posição dele, o Rafinha na direita, que também é a posição dele. Eventualmente, esses jogadores podem até virar. Titulares é difícil porque os titulares estão muito bem, mas eles podem ser opção em segundo tempo, com muita frequência. Principalmente, talvez, o Rafinha, na minha concepção, no Brasil, ele vem jogando bem. Então eles serão opção para jogar, para dar rodagem, também para poupar um pouco o Vinícius e o Rodrigo, para eles não estourarem aí em jogos um pouco mais resolvidos. E eu acho que talvez a grande diferença aqui, que é um ponto de interrogação, é se o Dorival vai jogar com um trio de ataque e colocar o Evanilson como esse homem-gol. Porque ele é centroavante no Porto. Então é característica dele de jogar dessa forma. E se o Brasil estiver treinando para jogar com um centroavante por causa do Endrick, eu acho interessante você colocar a mesma distribuição tática com outro jogador, já que a gente tem esse outro jogador que eu acredito que tenha sido convocado para isso. É para ser essa segunda opção de centroavante para o Brasil jogar com 3 homens na frente, não com 2. Então eu acredito que o Evanilson deveria ser o centroavante sim, e acho que seria interessante ver ele jogar. Ele teve pouca oportunidade, mas vem tendo um bom ano no Porto. Então eu acho que essa seria uma seleção mais ideal, considerando que é o time reserva que provavelmente virá a campo contra o México. Então eu entreguei aqui o time que eu considero que é o ideal, tipo, top do Brasil, e esse que eu acho que é o time que vai jogar no sábado. Deixem as suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acham, se eu viajei na maionese em alguma escolha aqui no nosso campinho, ou se a formação tática poderia ser outra, né? Ou se é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. E o que vocês estão achando como que o Brasil vai performar nessa Copa América, né? A gente vai ter mais vídeos, eu vou trazer mais vídeos sobre o Brasil, aproveitando essa parada, né? Que não tem muitos outros jogos também para falar. A gente vai ter vídeos sobre pós-jogo, do Brasil e México, e depois também dos Estados Unidos. Perfeito? Deixe seus comentários, o que vocês acham, o que vocês pensam. Forte abraço e até o próximo vídeo.